Combo. Estamos ao vivo. Boa noite para quem já está aí ligado em mais uma live do Colégio Cidadão. Quem chegou primeiro? O professor Lucas. O professor Lucas sempre é o primeiro a bater o ponto nas lives, né, professor? Seja bem-vindo. Começamos às 7h05, tudo bem por vocês? Tudo bem? Bem-vindo, Rodrigo, nosso parceiro de longa data. O que eu tô fazendo aqui pra mim não está aparecendo? A Liliane já está online. Stephanie. Liliane, nossa convidada que já vai estar aqui. Remotamente, né, Liliane? Fazendo a sua participação também. Márcia, nossa querida convidada também. Já a gente vai iniciar mais uma live do Colégio Cidadão. Desta vez o nosso tema é sobre a cidadania digital. E aí, será que ela está muito distante da nossa realidade, gente? Acho que podemos começar, prof. Podemos? Conectando. Deu. Voltamos. Boa noite a todos. Meu nome é Luciane Lima. Eu sou a psicóloga escolar do Colégio Cidadão da Manhã e também instrutora de musicalização. E hoje estamos aqui em mais um encontro virtual para tratarmos de um tema muito importante e muito presente no nosso cotidiano. Então nós, enquanto escola e junto com a parceria das famílias, nosso objetivo é cada vez mais fortalecer o conhecimento e a necessidade de entender que a cidadania, ela ultrapassa esse contexto físico da família, da escola, e ela também se faz presente no contexto virtual, no contexto de internet, seja redes sociais, sejam sites de entretenimento e enfim. A gente considera importante tratar esse assunto que é tão relevante e que precisamos aí desenvolver habilidades nos nossos educandos, nos nossos professores, em toda a sociedade, para que a gente utilize esses recursos de uma maneira consciente e responsável. Então hoje o nosso tema é sobre cidadania digital. Nós temos 3 convidados super especiais que vão bater um papo com a gente durante essa live. Nosso primeiro convidado será o professor e advogado Marco Rota. Depois a gente vai bater um papo com a psicóloga e mãe da nossa aluna Vitória, que se chama Liliane, a psicóloga Liliane. E posteriormente a participação da Liliane, teremos a participação da Márcia, que também é mãe da nossa querida aluna Angelina e também é assistente social. Então a nossa live está recheada de participações super especiais e o nosso objetivo é compartilhar com vocês um pouquinho do conhecimento da área de cada um desses convidados. E para a gente introduzir esse tema sobre cidadania digital, a gente precisa compreender e aceitar que essas crianças, esses adolescentes, eles são considerados os nativos digitais. Muitas dessas crianças, desses adolescentes até consideram que sabem mais sobre a internet do que seus próprios pais. E aí, vocês acham que essa criançada e esses adolescentes estão sabendo utilizar mais os recursos do que os responsáveis que estariam aí num lugar de conscientização, de mediação? As pesquisas apontam que as crianças e os adolescentes sabem muito mais da internet do que os seus pais. Então isso aponta também para a necessidade de cada vez mais adquirirmos conhecimentos para estar lado a lado dessas crianças e desses adolescentes, instruindo, contando experiências, fornecendo orientações, descobrindo recursos que possam aí conduzir o uso consciente e principalmente responsável de todos esses recursos digitais que existem.
E esse assunto ele é muito importante porque aqui no Brasil nós somos considerados o segundo país que mais utiliza a internet mundialmente, em específico utiliza as redes sociais, é isso mesmo. Inclusive as redes sociais são um dos recursos digitais mais utilizados pelas crianças e pelos adolescentes, seguido aí dos jogos de entretenimento que as crianças adoram. E isso também aponta para essa necessidade de estarmos cada vez mais presentes dentro dessas tecnologias, sejam da informação ou seja da comunicação. Então é nosso dever estarmos antenados a esses recursos. Então a internet como um todo, ela está cada vez mais presente na vida das crianças e dos adolescentes. Este ano especialmente temos a internet presente aí nesse contexto de educação, o que aponta ainda mais para a necessidade de conscientizarmos todo esse pessoal. E quando a gente fala aí do uso da internet, ele é um ambiente muito amplo, mas as pesquisas apontam aí que as crianças e os adolescentes utilizam muito mais a internet para acessar, por exemplo, WhatsApp, Facebook, Instagram, que são consideradas redes sociais e de mensagens, onde você consegue interagir com uma ou mais pessoas. O perfil de consumo também dessas crianças e desses adolescentes aqui no Brasil também está voltado para o consumo de produtos de entretenimento na internet, através do YouTube, através do Snapchat, TikTok. E esse perfil de consumo também das nossas crianças e dos nossos adolescentes está voltado para os jogos, alguns jogos bem conhecidos aí, que inclusive a gente viu algumas notícias aí nos últimos dias de alguns casos, como por exemplo envolvendo o jogo Free Fire, o jogo Roblox, o Mad Max Zumbis. Então são jogos que, se você pergunta para alguma criança ou adolescente, eles com certeza vão te contar alguma experiência relacionada com algum desses recursos tecnológicos aí que estão presentes no cotidiano. Vista essa gama de recursos tecnológicos, se faz necessário a gente discutir quais são os riscos e quais são as oportunidades que as nossas crianças e adolescentes encontram nesses ambientes virtuais de entretenimento e de interação. E para a gente iniciar o nosso bate-papo e sobre os riscos que essas crianças e esses adolescentes estão aí vulneráveis dentro desse contexto tecnológico, eu vou convidar o professor Marco Rota, professor e advogado, para conversar um pouquinho com a gente sobre quais são os crimes que podem acontecer dentro desses recursos tecnológicos. E aí, você sabe quais são os crimes que podem acontecer? E esses crimes, quando a gente identifica, qual é a providência que nós, enquanto pessoas, enquanto famílias, podemos tomar? Onde a gente vai fazer esse boletim de ocorrência? Onde a gente registra? Mas primeiro, vamos entender quais são esses crimes e depois como a gente procede, como que a gente registra um boletim de ocorrência. Bora chamar o professor Marco Rota para responder essas perguntinhas? Vou deixar vocês com ele. Olá, boa noite. Sou o professor Marcos Antônio Rota, sou advogado, policial aposentado, permaneci na polícia por mais de 15 anos e hoje venho aqui para a gente ter mais uma conversa, um bate-papo, explicando um assunto muito pertinente nos dias de hoje, e é um assunto de relevância quando se trata na questão da educação dos nossos filhos, das crianças do futuro do nosso país. Alguns mitos que devem ser quebrados é de que as redes sociais e a internet é um campo sem lei. Não, existe direito que vão proteger principalmente essa relação, né, dos nossos adolescentes, das nossas crianças, que em razão até da pandemia acentuou muito mais o acesso deles às redes sociais. E com a pandemia nós percebemos também a necessidade
de observar qual é o comportamento deles nessas redes. Muitos pais saem trabalhar e eles vão estar ali. Por isso é importante nós entendermos nas redes sociais. Hoje todos ouvem muito falar sobre os crimes cibernéticos, né? Os cybercrimes. Então, qual que é o conceito de cybercrimes? É um crime que ocorre dentro das redes sociais, dentro desse campo da internet. Os crimes, eles encontram-se no mundo do direito, nós chamamos tipificado, ou eles encontram-se descritos nos diversos códigos. Então nós temos várias leis que descrevem a modalidade de crimes. Quando nós falamos especificamente das nossas crianças e adolescentes, nós temos que correr justamente para a Lei 8.069, que protege as crianças. É o chamado Estatuto da Criança e do Adolescente, onde terá um capítulo especial no final, em específico os artigos 240, letra A, B, C e D, em que os crimes que ocorrem, os crimes que são tutelados, o Estado protege a criança do adolescente. Doutor, aí existem os crimes que são descritos no Código Penal. Então, o que fazer quando eu suspeito que tenha ocorrido um crime? Então, é importante vocês, dentro das crianças, dialogar, abrir um espaço de diálogo para as crianças, e se constatado que houve um crime, vocês poderão buscar o acolhimento junto às instituições policiais. Então, existe uma delegacia específica aqui em Curitiba que é destinado a crimes cibernéticos. Então, os crimes que eu aqui especifiquei do Estatuto da Criança e do Adolescente, se ocorrer em redes virtuais, vocês podem se encaminhar à Delegacia de Crimes Cibernéticos. Importante levar provas, importante vocês tirarem prints de conversas, de imagens e levar tudo o que vocês puderem para que os policiais possam, a partir dali, desenvolver um campo de investigação e tentar solucionar esse crime, que será encaminhado para a justiça para depois sim ser processado. Mas é importante que nós irmos até a delegacia, porque se às vezes não quero registrar queixa, isso vai ficar num ostracismo, isso vai ficar num local em que não vai ter como prevenir. Talvez seu boletim de ocorrência seja o início, né, de uma prevenção de muitos casos. A Delegacia de Crimes Cibernéticos em Curitiba, ela fica na rua Pedro Ivo, no centro de Curitiba, numeral 692. Fica próximo a Barbosa. Vocês terão, né, os crimes cibernéticos. Importante ressaltar que não sejam relacionados somente às redes sociais, crimes contra a dignidade e a liberdade sexual. É importante que a delegacia. Então, os crimes cibernéticos, a Delegacia de Crimes Cibernéticos, ela tem o foco somente em crimes virtuais. Os demais crimes, vocês podem se deslocar a qualquer delegacia, na região metropolitana, a delegacia do município, e nos crimes cibernéticos em Curitiba, na rua, diálogo entre os pais e os filhos, para que o pai esteja atento ao que ocorre no dia a dia, no cotidiano do seu filho, ok? Um forte abraço a todos e estou à disposição para todo e qualquer tipo. Do professor Marcos Rota. Muito obrigada, professor, por ter aceito o convite, por ter aqui explanado um pouquinho sobre seus conhecimentos. E para as crianças e os adolescentes estão mais vulneráveis aos crimes como, por exemplo,
calúnia, injúria, difamação, ameaça, dano, aliciamento, assédio, corrupção de menores e, como já dito pelo professor, o cyberbullying. E para a gente seguir nesse mesmo tema aí de prevenção, ou seja, agirmos antes da ocorrência de problemas, de maiores danos, sejam psicológicos ou tragam algum tipo de prejuízo, de trauma para a família, a gente vai conversar agora com a psicóloga Liliane, mãe da nossa aluna Vitória, e ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre como fazer a prevenção desses acontecimentos. E como o professor muito bem já frisou, o diálogo é sempre a melhor solução para prevenir qualquer tipo de problema. Então agora a gente vai conectar com a psicóloga, podemos conectar com ela. Ela vai fazer a participação dela. Essa é uma das potencialidades, oportunidades da internet, não é mesmo? Estamos conectados, porém em ambientes diferentes. Temos a Liliane? Temos. Boa noite, Liliane, seja bem-vinda. Boa noite, Luciane. Boa noite a todos. Como você já disse, né? Meu nome é Liliane. Sou psicóloga, mãe da Vitória, e atualmente, né, trabalho na Prefeitura Municipal de Piraquara, na Secretaria de Assistência Social, no CRAS, né? Olha só que... E agora, né, minha internet está oscilando bastante, tá? Acho que é devido à chuva que deu, né? Então pode ser que dê algumas falhas aí. Então tá, a gente vai com calma. E sempre espera um pouquinho aí, que às vezes pode ter um delay. Então, Liliane, a primeira pergunta aí que eu queria que você discorresse um pouquinho aí para quem está assistindo a live é como fazer uma mediação educativa e participativa junto das crianças e dos adolescentes. Então, que dica aí você tem para dar aí para a comunidade escolar para dar continuidade nessa mediação ou para iniciar uma mediação que seja favorável tanto para a inserção dessas crianças na internet, quanto para o acompanhamento? Como que você daria essa dica de mediar de forma educativa a participação dos jovens na internet? Bom, como você mesmo já disse, né, Luciana, é muito importante, sim, né, o acesso tanto de criança quanto de adolescente, né, à internet, né? Apesar de ter vários pontos, né, super positivos, como também, né, pontos negativos, né? Mas o que eu acho mais importante, né, é o acompanhamento, né, desses pais com relação a esses filhos, né? No sentido mesmo de orientar o que pode ser acessado e o que não pode ser acessado. Entendi, Liliane. E aí, quando a gente fala o que pode ser acessado, normalmente a gente aceita sem bater o pé, sem muitos questionamentos. E agora, como impor os limites quando você quer que seu filho, seja criança ou adolescente, não acesse a determinados sites, a determinados conteúdos? Como desenvolver um diálogo para você colocar limites? Que dica que você tem para dar para a gente, para que os pais consigam aí começar a mediar, mas ao mesmo tempo também colocar alguns limites? Ao meu ver, né, esse limite deve ser dado pelas famílias, né, de acordo com a idade de seus filhos, né? Ou seja, crianças menores, menos acesso à internet, né? Crianças maiores, ou seja, nossos adolescentes já, né, um acesso maior, né? Desde que seja muito bem orientado e acompanhado mesmo, né? Porque os adolescentes hoje, eles fazem um uso maior, né, da internet devido aos estudos, à pesquisa e, claro, também, né, ao acesso social deles, né? Não tem como a gente impedir isso, né? Mas é necessário que esses pais, sim, fiquem acompanhando, tá? Então, eu acho que o limite, né, é cada família que vai dar de acordo com a idade. Então, fim de semana pode mais, durante a semana menos, né? Mas vai de acordo com cada família, com cada estilo dessa família.
Legal, você tocou num assunto bem importante que é a gestão do tempo, né? Eu acho que as crianças e os Sim, adolescentes, eles precisam aprender a fazer a gestão do tempo juntamente com esse recurso digital, né? Esse acesso à internet que também entra na rotina e a importância de gerir essa rotina, de gerir o tempo de uso com consciência, né, Liliane? sim. Principalmente consciência, né? Hoje é muito importante isso, né? O adolescente está mais próximo, né, dessa família, né? Pai ou a mãe nessa sala lá, sem saber o que ele está acessando. Não é por aí também, né? Com certeza, se familiarizar, né, com os ambientes virtuais por Sim, onde os filhos circulam é muito importante, né? Tanto que no início da live eu falei, né, que as crianças e os adolescentes consideram que eles sabem mexer mais na internet do que os próprios pais. Aí entra a importância dos pais também se alfabetizarem nesse mundo da informática para fazer essa mediação, para impor limites, para ver como que vai ser feita essa gestão de tempo. E Liliane, para a gente finalizar, quais habilidades, quais comportamentos você destacaria que seriam importantes os pais transmitirem aos seus filhos para que eles naveguem com segurança? Que tipo de comportamento é possível estimular nessas crianças, nesses adolescentes, para que eles naveguem com segurança? bom, é importante, né, Luciane, principalmente nos tempos atuais que nós estamos, né, ter muita conversa, né? Que esses pais possam ter muito diálogo, muita conversa com esses pais, no sentido mesmo de orientação, né? Do que é certo, do que é errado e das possíveis consequências que isso possam vir a ocorrer, né? E com essas conversas é possível também, né? E muito mais fácil, diria, para os pais acompanharem esses filhos e perceberem também qual é a reação deles, né, em diversas situações, né? Por exemplo, como reagem num processo de frustração, raiva, alegria, tristeza, né? E com isso, eu acho importantíssimo que os pais consigam fazer uma fiscalização, né? Ou seja, para esse filho, talvez eu precise fiscalizar um pouco mais, para esse, talvez um pouco menos, né? Mas com isso, com esse comportamento, eles vão conseguir perceber, né, por si próprio, qual é o grau de fiscalização que eles vão exercer, né? Principalmente, até aqui em casa eu sempre comento, né? Hoje em dia, os adolescentes acham terrível, né, os pais terem acesso às senhas deles, né? Porque nenhum adolescente hoje tem um celular sem ter uma senha. O que acontece aqui, eu explico muito, né? É importante sim, porque não é uma invasão de privacidade, né? Eu considero com um cuidado maior, né? Até porque hoje, pelo ECA, né, e pela legislação, o pai é responsável por esse filho até que ele complete a maioridade, né? Então, se fizer algo errado, vai ter consequências sérias e esse pai também vai estar respondendo, né? Não sei se ficou claro. Não, com certeza, eu acho que ficou sim essa questão dos valores morais, os mesmos valores que você transmite para que ele interaja de uma maneira satisfatória na escola, com os seus familiares, com os seus vizinhos, são os mesmos valores que a gente transmite para que essa interação aconteça no ambiente virtual de maneira saudável e satisfatória também. Eu acho que ficou bem claro, sim, Liliane. E eu gostaria de agradecer a sua participação enquanto psicóloga, enquanto mãe, e as dicas que você deu aí para toda a comunidade escolar. E quer dar um recadinho final, Liliane, para todo mundo? Então, eu agradeço, né, a família Cidadão, a equipe, né, principalmente vocês, e claro, também estarei à disposição, no que eu puder colaborar, pode contar comigo. Muito obrigada, Liliane, pela sua disponibilidade e obrigada. Agora, Obrigada e boa noite. boa noite, Liliane. Agora, para a gente finalizar,
a nossa live. Tivemos aí a participação do professor Marco Rota, falando um pouquinho sobre os crimes virtuais, como que a gente dá sequência quando identifica algum crime, sempre ressaltando o lado da prevenção, agirmos antes que os problemas aconteçam, que também se fez bem presente aí na fala da Liliane, a importância do diálogo, a importância de falar sobre comportamentos como, por exemplo, o compartilhamento de conteúdos, a segurança, ficar atento ao tipo de notícia que você recebe, que você compartilha, os valores que a gente tanto prestigia aqui no mundo físico, nós temos que transmitir eles para o mundo virtual também. Temos que generalizar esses comportamentos. E para a gente continuar falando assim sobre como a família entra nessa mediação, a gente vai convidar a Márcia. Ela é assistente social e é mãe também da nossa aluna Angelina. E ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre como que ela administra a internet ali com a família dela. Vamos convidar agora a Márcia. Estamos conectando. Estamos aqui com o suporte da nossa coordenadora Dai, sempre arrasando. A nossa diretora Reni também está por aqui, nos dando total apoio. A nossa gestora Célia também está por aqui. E agora temos a Márcia também. Boa noite. Boa noite, Márcia. Seja bem-vinda à nossa live sobre cidadania digital. Eu que agradeço o convite, né? Fico muito lisonjeada de ter sido lembrada pela equipe diretiva, né? Espero poder contribuir um pouquinho, né? Como mãe, como assistente social. Também sou funcionária, né, da prefeitura, né? Trabalho no CRAS, sou colega, né, da Liliane. E nesse setor em que nós trabalhamos, ou até eu particularmente já trabalhei por várias políticas, vários locais, né, tanto como acolhimento institucional, no CRAS, CISA, né, já que circulam bastante adolescentes, então a gente acaba pegando um pouquinho de cada território, de cada perfil, né, e isso vai ajudando até nas mediações que a gente faz dentro de casa. Com certeza, né? Lidar profissionalmente com esse público, né, infanto-juvenil, eu acredito que fortalece muito o papel de pai, de uma mãe, de uma tia, de quem exerce influência aí na vida desses jovens. E Márcia, vamos iniciar o nosso bate-papo e eu tô curiosa para saber, Márcia, como que é o seu diálogo aí na sua casa com relação ao uso da internet? Como que você faz a mediação? Como que você põe limites? Enfim, conta pra gente um pouquinho sobre a sua experiência enquanto mãe, enquanto profissional também que carrega todas essas vivências para oportunizar um crescimento maior, um conhecimento maior aí dentro da sua casa. Como que você faz essa mediação do uso, Márcia? Bom, inicialmente o acesso mais incisivo, mais íntimo, né, por parte da nossa filha com a internet, com redes sociais, se deu mais até nesse ano, né? Até ano passado, então, a Angelina, ela não tinha celular, né? Então, se ela queria acessar, né, algum joguinho, era ou no meu celular ou no do meu marido, né? Então, isso foi um aprendizado, de uma certa forma, também para a gente, né, nesse ano. E uma ferramenta que eu utilizo, que nós instalamos no celular dela, é um aplicativo chamado Family Link, né? Ele é um aplicativo do Google, e ali nesse aplicativo eu consigo saber quais os sites que a Angelina, né, tá circulando, principalmente o que ela está instalando, né, no celular dela. Eu consigo ver o período em que ela acessa, né, conseguir conversar com ela. Olha, durante a semana, o celular vai desligar às 9h30 para que você possa acordar, né, dormir tranquilamente. De manhã ele desperta, né, 15, 10 para 7, e finais de semana a gente vai negociando, né? Então a gente se utiliza dessa ferramenta daí.
Uhum. E você, com uma filha e adolescente, como que você acredita que essa mediação acontece? Acontece de uma maneira que é mais fácil de aceitar os limites, ou sempre tem que ir no diálogo ali, às vezes algum probleminha ou outro surge no meio do caminho? Como que é para você desenvolver esse diálogo com um adolescente? É desafiador, né, para todos, acho que todos os pais, professores que estão aqui, né, sabem que não é tudo 100%, né, então a gente tem que fazer essa negociação, né, que faz parte da nossa vida, né, então a gente está sempre negociando, então o porquê é fazer essa reflexão, e aqui em casa a gente sempre fez essa reflexão, né? Então, sempre estando junto, assistindo, mesmo que fosse um desenho infantil, fazendo as reflexões das mensagens, do que estava sendo passado. Então, lógico, tem vezes em que ela está num joguinho ali com os colegas, ou ela combina alguma live, algum encontro, e daí nós vamos na mediação, né? Então, mais 10 minutos, mais 15, né? Mas, no geral, a gente consegue, né, conversar tranquilamente. E assim, esse aplicativo até que eu comentei com vocês, ele é permitido, né, aqui no Brasil até os 13 anos. Então, isso não quer dizer que eu estou livre, que eu não preciso conversar com a minha filha, não é isso. Né? É uma ferramenta para que ela vá entendendo o porquê. Então, instalou um aplicativo novo, mas o que é isso? Ela vai lá, explica, né? Então, até essa questão que você falou, das crianças e adolescentes entenderem mais do que a gente, né? Então, ela me ajuda a fazer videozinho no TikTok, a gente faz coisas junto, né? Me ajuda a editar vídeo do Instagram. Então, a gente tem essa troca, né? Claro, eu entendo, talvez nem todos os pais consigam estar próximos, mas assim como a Liliane falou, você, o professor Marco, é importante que a gente tire um tempinho, né, para fazer essa conversa, né, entender em que mundo que os nossos filhos estão circulando. É muito legal essa tua fala, Márcia, porque nenhum suporte técnico substitui uma boa conversa, né? Uma boa orientação. E obrigada, tá, pela sua participação, por você compartilhar um pouquinho da sua experiência enquanto mãe aí para fazer a gestão desses recursos tecnológicos dentro de casa. E obrigada, tá, pela sua participação. Márcia, quer finalizar com alguma fala? Eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, o convite de vocês, agradecer a contribuição dos demais colegas aí, da Liliane, do Marco, a tua, né, que são ações assim, né, promovidas por esses espaços de educação, né, formal, aquilo que a gente fala, a escola transmite o conhecimento, né, mas é a família que vai dar esse suporte, e mais do que nunca, esse momento em que o mundo está vivendo, conseguiu aproximar algumas famílias até para ver como que o filho se comporta, né, com os coleguinhas, com professores. Então, esse ensino, né, EAD, nos auxiliou também para ver melhor os nossos filhos e desejar uma boa noite aí para todos. Muito obrigada, Márcia. Então, assim, gente, a gente sabe que a cidadania digital são vários e vários conteúdos bem vastos, que elas não se limitam apenas ao que a gente pontuou para vocês. E o mais importante é que a gente insira esse diálogo e essa necessidade nas nossas práticas, tanto nas práticas escolares quanto nas práticas familiares, de entender que nós temos os nativos digitais aí e que precisam sim de todo o nosso suporte e orientação para que eles ajam com cidadania, para que eles entendam que existem direitos e existem deveres dentro desse mundo virtual. E o mais importante é agir com responsabilidade e com assertividade. Talvez em uma outra hora a gente continue com esse papo, mas por enquanto, por hoje é só. Agradeço aí a todo mundo que acompanhou a nossa live. E eu gostaria de encerrar com o público que está assistindo. Alguém tem alguma pergunta que possa aí complementar? Ou alguma fala, alguma coisa que vocês acham importante aí a gente compartilhar com a comunidade escolar? Fica aberto agora o espaço para vocês.
Vou lendo aqui rapidinho, então, a Fábio, né, agradecendo, dando os parabéns, né, muitos coraçõezinhos. Professora Veridiana, show de bola. Quem mais está falando aqui? Vamos lá. Corações, corações. Alguma pergunta? Acho que era isso, Lu. Então é isso. Mais uma vez gostaria de agradecer ao professor Marcos Rota, que topou participar dessa live, falando um pouquinho sobre a área do direito. A psicóloga e mãe Liliane também, que deu algumas dicas importantes para como fazer a mediação, como impor limites, que tipo de habilidades nós precisamos desenvolver nas crianças e nos adolescentes para agirem com responsabilidade nesse mundo virtual. E também contamos com a participação da Márcia, compartilhando um pouquinho da sua experiência enquanto mãe para fazer o gerenciamento e a mediação do uso da internet. Agradecemos aí o apoio da nossa coordenadora pedagógica Daiane, da nossa diretora pedagógica Reni, que reuniu toda essa turma aí, da nossa gestora Célia, e agradecemos a todos vocês que acompanharam mais uma live do Colégio Cidadão do Amanhã. Um beijo e uma boa noite para todos vocês e nos vemos na nossa próxima live.